você assiste a um filme, a uma novela, uma série, e aparece alguém lendo um livro, você fica prestando atenção, deixa eu ver o que tem nessa capa, será que é cênico ou será que é um livro, não sei, algum autor, que até dá alguma dica sobre o futuro da trama, vai saber, né? Tem gente que fica ligada nisso, que fica ali atento aos livros que aparecem com personagens de novela. Inclusive tem agora uma das novelas, né? Brasilzão é bom de fazer novela. Uma delas, na TV Globo, é justamente neste ambiente literário, os livros aparecem e parecem ter cada vez mais relação com o enredo da história. E aí, Pedro Pacífico, nosso bookster, bem-vindo. Bom dia, exatamente. As novelas, a gente já está acostumado a ver personagens andando com um livro para lá e para cá, até para caracterizar aquele personagem. Você fica curioso para ver o que... Né? Claro, imagina, você fica ali... O que é isso? O que será que está lendo? Porque você vê na rua, você já quer saber o que a pessoa está lendo, né? Você dá aquela olhadinha... Tem gente que usa protetor, inclusive, do livro, com né? vergonha. Então, um livro mais hot, no metrô, assim, né? Aí usa uma proteção, 50 tons de cinza, vai Exato, saber, naquela né? época, exatamente. Então, você vê na TV, você pensa, será que tem algum porquê da escolha? E a gente começa a pensar, então, né, que não é algo novo, mas vem a novela Quem Ama Cuida, que está dando o que falar por quê? Porque ela dá um passo além. Se antes os livros estavam na mão dos personagens, muitas vezes, como essa caracterização, nessa novela talvez está indo um passo além e contando um pouco da própria história, trazendo pistas. Legal. Então a gente teve a morte de um dos personagens da novela, o Arthur Brandão, que é interpretado pelo Antônio Fagundes, e as pessoas ao redor... Que é um leitor voraz. Exatamente, tem até um caso que eu vou mencionar dele que vale a pena, mas as pessoas ao redor desse personagem começaram a aparecer lendo livros, e livros que trazem, primeiro, temáticas muito relacionadas ao enredo da novela, como vingança, morte, questões familiares, mas que em tese poderiam indicar, assim, dar algumas pistas do possível suspeito do assassinato. E aí os espectadores começaram a fazer suas próprias teorias de conspiração, então analisar quais os títulos. Então, por exemplo, a Odisseia estava na mão de uma das personagens, os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, a gente tinha A Sangue Frio, do Truman Capote. Isso começou a gerar uma certa assim, desconfiança. Será que isso é intencional? Vamos pegar e entender qual que é o enredo daquele livro para saber qual paralelo eu posso fazer e se ele indica alguma coisa. E se a gente começa a pensar, tem casos também famosos, internacionais, como a série Mad Men, não sei se você já assistiu, que o criador ele colocava em vários atores, né, nos personagens, livros que traduziriam o estado de espírito daquele personagem naquele momento. Coisa incrível. Até no Lost você já deve ter assistido. Alguns episódios faz tempo, né? Faz tempo, mas marcou, tá ficando velho, vamos admitir. Marcou demais. Uns 15 anos, Os personagens né? também traziam livros que já antecipavam um pouco daquele mistério todo. E recentemente, o que é legal de pensar? Até tem um exemplo recente do Odete Roitman, que num dos capítulos finais da novela do remake do ano passado, do Vale Tudo, ela estava segurando um livro que depois de, acho que 24 horas, o livro disparou em vendas, que era O Perigo de Estar Lúcida, da espanhola Rosa Monteiro. Você vê que lindo isso? A editora falou que começou a vender quase 300% a mais do que estava acontecendo. Então, você vê como os próprios formatos, né, de arte, de comunicação, eles dialogam entre si e podem estimular. Porque aqui a gente está falando de uma novela das 9, né, uma novela com muita audiência, que atinge um público muito grande, trazendo um tema da literatura que não está presente na vida da maior parte dos brasileiros, como a gente sabe. Tudo bem que, assim, aqui eu questiono um pouco. Será que não poderia trazer uns títulos, fazer uma curadoria, né? Que tá trazendo... Você é apaixonado por isso, você pode, você tem liberdade poética. Eu vou pensando, será que trazer esses títulos tão desses, que não vão ser assim, né? Portas de entrada para quem tá querendo começar a ler. Eu fico com medo, assim, de algum leitor que fica curioso e vai comprar o A Odisseia para ler e vai se assustar. Em nome de Jesus, o que é isso? Porque muitas vezes, por exemplo, no ensino médio, quando a gente tem que ler por obrigação alguns títulos, eu vou me trazer, não gosto de ficar muito no eu, mas trazendo um exemplo. Eu só fui adquirir prazer por leitura depois, porque quando eu lia Machado, eu falava, meu Deus, o que é isso? E você não está dialogando comigo. Para fazer uma prova naquele momento. Então você não pega a parte do entretenimento. Você lê ou pensando quem é o narrador, personagem, que são livros mais densos. E é quando você lê descompromissado,
tudo bem, vai melhor e você entende. Acho que por isso que as pessoas gostam. Para quem não tem o hábito da leitura, começar já por um livro muito denso pode assustar bastante, né? Então eu fico tentando pensar qual livro eu substituiria, que passaria a mesma mensagem, mas que talvez, né, seria uma boa indicação para quem está querendo começar a ler. O que você está lendo no momento? No momento eu estou lendo, nossa, sempre Os Imortais, da Pauline Torti. Esse livro é muito interessante, uma autora brasileira que ela leva a gente para um período pré-histórico e vai trazer um grupo de neandertais e que encontra um grupo de sapiens, e a partir disso tem uma briga entre eles, e a linguagem era muito inicial naquele momento, então ela não tem diálogos, é muito pela descrição. É maravilhoso, esse livro ainda vai ganhar prêmio, a gente vai falar sobre ele aqui um dia, você vai ver. Que lindo, espero que você que está nos assistindo também esteja lendo algum livro. Isso. Que a gente luta o desafio entre celular e livro, é difícil. E se você estiver assistindo novela, procura, começa a prestar atenção nos livros, dá uma pesquisada para tentar saber para qual vai ser o rumo dessa história. Tô lendo um que você me indicou. Qual? O Pássaro Canta na Gaiola. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Da Maya Angelou. Maya Angelou, é isso. Maravilhoso. Nossa, angustiante. É uma história real, mas necessária. Maravilhoso, obrigada. Imagina. Pedro Pacífico, nosso bookster, mais um dia com a gente aqui na CNN. 11, eu esqueci se tem vinheta no fim. Tem vinheta no fim? Não, eu é que vou chamar outra. A arte de falar em voz alta. Beijo, viu, Pedro? Beijo, obrigada. até Prazer semana que sempre. vem.